é o pão da vida. Então vamos ter muita Bíblia hoje. E a palavra hoje que está direcionada para nós está em Gálatas 1. É uma palavra bem desafiadora, porque é uma palavra de admoestação que Paulo está levando para a igreja. Se eu tivesse a pretensão de colocar um tema nessa mensagem de hoje, eu colocaria uma pergunta: quem era você antes de conhecer a Cristo? Quem era você antes de conhecer a Cristo? E essa pergunta me leva a construir um memorial. Deus sempre trabalhou com memoriais, ele sempre fez memoriais. Quando o povo saiu do Egito, foi passar o Jordão, ele pediu para que pegasse pedras do fundo do Jordão e fizesse um memorial para que os filhos dos filhos dos filhos vissem o que Deus tinha feito. É muito importante a gente ter sempre uma referência daquilo que Deus já tem feito por nós, de onde de Deus tem nos tirado. E vamos fazer um paralelo para essa pergunta: quem era você antes de conhecer a Cristo? Vamos fazer um paralelo com o apóstolo Paulo, né? Aquele encontro que Saulo, né? Que ainda era Saulo, não era nem Paulo, teve com Paulo. Em Gálatas 1:22, essa resposta ela nos é revelada. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviu somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então, Paulo, antes ele era conhecido pelos judeus como um homem que queria destruir os homens, os judeus que conheciam, foram revelado Cristo a eles. Era um perseguidor dos cristãos. Então, vamos fazer esse paralelo de quem era você antes de Cristo e quem era Paulo antes de Cristo. Antes de Cristo, Paulo era um perseguidor dos cristãos e queria destruir a igreja do Senhor. E quem era nós antes de Cristo? Vamos ver na palavra de 1 Coríntios 6:9. 1 Coríntios 6:9. Ou não sabeis antes quem você era, quem eu era? 1 Coríntios 6:9. Ora, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Eu estou lendo Bíblia, tá? Isso não é mensagem minha. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, em outras traduções, NVI, atualizada moderna, fala de homossexuais, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E aqui eu acrescento: nem os arrogantes, nem os presunçosos, nem os preguiçosos, nem os autossuficientes, nem os orgulhosos, homens que carregam esse comportamento em seu coração, em vossos corações, estão alinhados com a lei do Eterno. Então, meu irmão, é muita coisa do nosso antes para nos tornarmos quem Paulo se tornou e quem você já se tornou e aonde você quer chegar. Qual foi a apresentação de Paulo e qual é a sua apresentação hoje, sabendo de onde você saiu e quem você era antes de conhecer a Cristo? Em Gálatas 1, Paulo se apresenta desta forma em sua carta: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, não por intermédio de homens algum,
mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Quem você é hoje? Quem você é hoje? Essa foi a apresentação de Paulo. Mas qual seria a sua apresentação? Como você chegaria para se apresentar depois de ter sido tirado desse mundo perverso e reconhecido como filho do Deus Altíssimo? Quem eu sou hoje? Vou te dar uma dica, meu irmão. A sua apresentação pessoal, assim como a apresentação de Paulo, que antes era um perseguidor da Igreja de Cristo. Eu sou uma nova criatura em verdadeira justiça e santidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou cabeça e não cauda. Estou sempre por cima e nunca por baixo. Eu sou abençoado em todas as coisas, e onde ponho a mão prospera, porque ouço e obedeço ao Senhor. Eu sou santificado em Cristo. Eu sou mais que vencedor. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Eu sou geração eleita, sacerdócio real. Eu sou nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Meu irmão, essa aí é a tua identidade. Amém. Essa é a tua identidade. É como você deve hoje se apresentar aos homens, ser visto pelos homens. Você precisa ter um memorial de onde você saiu e quem você é hoje. Mas algo aconteceu na vida de Paulo, e algo também aconteceu na tua vida, para quebrar o teu estado do antes e para trazer para o estado do novo. E a gente vê a história de Paulo sendo contada, a mudança de Paulo em Atos 9, no livro de Atos 9, 9:1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que achasse algum que era do caminho, assim homens como mulheres levasse presos para Jerusalém. Paulo era um perseguidor. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que devem fazer. Meu irmão, a tua história de antes é apenas um memorial para quem Deus te resgatou, para agora ser um mensageiro do Evangelho de Cristo. No verso 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Aquele homem que era um perseguidor, Ananias, ele não queria ter um encontro com Paulo, porque ele sabia que Paulo era um perseguidor e queria destruir a igreja de Cristo. Mas agora Paulo anunciava o evangelho a toda criatura. Um encontro e uma revelação de Cristo na tua vida muda completamente
a tua história. Ela é capaz de fazer como Saulo, como Paulo, de ser um perseguidor, destruidor da obra de Cristo, para ser um dos maiores evangelistas vistos na Bíblia. Um homem que mais escreveu cartas para as igrejas perseguidas no Novo Testamento. A conversão de Paulo demonstra um poder transformador na vida de um homem, mostrando que mesmo o inimigo da fé pode se transformar em um dos maiores apóstolos da igreja. Ei, meu irmão, mesmo você tendo sido um adúltero, mesmo você tendo sido um viciado, como ouvimos um testemunho aqui ontem, 2 testemunhos ontem aqui no grupo 365, um homem que foi viciado em crack, viciado em cocaína, que morou na rua por 3 anos para continuar consumindo as suas drogas, aquele filho pródigo que saiu dissoluto na sociedade. Ei, meu irmão, Deus pode ter um encontro genuíno com Ele, restaurar, te revelar a tua verdadeira identidade. O que aconteceu com você? Qual é a sua história que você pode contar para outros homens, para edificar vidas de outros homens? Meu irmão, pede verdadeiramente, se você está ainda vivendo dissoluto, no vício, se você ainda vive numa posição de que tem que resolver tudo na força do seu braço, que você vive a bancarrota, que você vive com dívidas sobrecarregando teus ombros, se você não se coloca numa posição de sacerdote da sua casa, como nós vimos aqui, quem eu sou, como você se apresenta diante de outros homens, quem você é. Você precisa pedir a Deus um encontro, essa revelação que Jesus teve com Paulo. Da mesma forma que Jesus falou literalmente do Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Você precisa ter essa conversa franca com Jesus. Você precisa decidir mudar esse estado atual da tua vida para uma direção daquele que sabe todas as coisas, aquele que pode mudar a história da tua vida. Assim, como fez Paulo, você pode ter sido um perseguidor da igreja, mas agora você pode ser um anunciante do evangelho. Você pode ter sido um desertor da sua igreja, entregando sua vida a vícios que desonram o coração de um Deus Pai. Ei, meu irmão, é tempo de mudança profunda. É tempo de tomadas de decisões claras para a sua vida. Qual direção e decisão tomou Paulo depois de ser encontrado por Jesus? Encontramos essa resposta em Gálatas 1:10. Olha só o que aconteceu quando Paulo foi encontrado por Jesus. Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha a decisão que Paulo tomou, meu irmão. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o evangelho de homens. Não é palavra de homens que me convence. Porque eu não recebi e não aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo. O que vai mudar a tua vida é a revelação de Cristo, assim como Cristo se revelou para Paulo. O que vai te tirar da posição de onde você saiu é a revelação de Cristo ao teu coração. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, Paulo falando que ele era perseguidor dos judeus.
como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detenção, não consultei carne e sangue. Olha a revelação e a direção, a decisão que o Paulo tomou depois de um encontro genuíno com Jesus Cristo. Eu que perseguia a igreja, eu que queria destruir a igreja, hoje eu sou um homem chamado para pregar aos gentios. Não consultei eu a minha própria carne, mas foi algo revelado por Deus para a minha vida. Irmão, assim como Deus, Paulo fala assim que antes de ele nascer, Deus já tinha o escolhido no ventre da sua mãe. Deus já te escolheu no ventre da tua mãe pelo teu nome. Ele já te teceu no ventre da tua mãe, já te chamava pelo teu nome. Você é projeto dele, meu irmão. Você é feitura dele. Você é um vaso criado pela mão do Criador. Você tem que permitir que esse vaso ele hoje seja cheio pelo Espírito Santo de Deus. Você não abra mão dessa verdade, para que você tome decisões hoje, não baseada pela lei de homens, não por conselho de homens, mas pela palavra revelada por Cristo Jesus em teu coração. Meu irmão, você tem que sair dessa posição. Você tem que sair da posição que a orientação, vãs doutrinas estejam ainda direcionando a tua mente, te confundindo. Essa demonstração que Paulo dá ao povo de Gálatas é porque eles estavam se desviando da fé, ouvindo outras doutrinas. Mas é importante você criar memoriais, saber de onde você saiu, qual foi a palavra que te tocou, e você permanecer nessa direção. Qual decisões você precisa tomar agora? É uma reflexão que você precisa carregar aí. Mas eu vou te revelar uma decisão do 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas, Paulo falando, uma decisão poderosa que você pode tomar para a sua vida, meu irmão. Vai de 6, 12 a 1 Coríntios 6, 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei contaminar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Nós temos um Deus, meu irmão, de amor, mas nós temos um Deus de balança justa. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará, e nós, pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo,
que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quais decisões, meu irmão, você toma agora? O apóstolo Paulo tomou a decisão dele. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O meu corpo não é mais meu corpo. O meu corpo agora é santificado, eu sou um com o Espírito dele. Meu irmão, essa é a posição que você não pode abrir mão da sua vida. É uma posição que quem te convence é o Espírito Santo de Deus. Quem te instrui é o Espírito Santo de Deus. Comportamentos inadequados, comportamentos que ferem o coração de Deus, vai te levar a uma vida que desagrada ao Eterno. E você, meu irmão, em todas as áreas da tua vida, você vai viver apenas de lutas para sobreviver e não para viver uma vida abundante que Deus escolheu para ti. Eu finalizo aqui, são 6h24, trazendo exatamente um resumo dessa história. Faz um memorial de onde Deus te tirou. Qual foi esse encontro genuíno que você teve com Deus, que Jesus se revelou a ti? Quando Jesus te revela exatamente o que você fazia, quem você era. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ferreira, Ferreira Neto, por que continuas fazendo algo que desagrada meu coração? Bruna Ruda, Bruna Ruda, Bruna Ruda, segue os meus passos. São palavras de revelação que Deus deu para você, meu irmão. Nesse encontro genuíno que um dia ele teve contigo. Cria esse memorial na tua mente, para que você não se desvie da mensagem poderosa que um dia entrou no teu coração, pela revelação de Deus em Cristo Jesus. A revelação que aquele homem se sujeitou a uma cruz de Cristo, a uma cruz, para que através do sangue dele, todos os nossos pecados fossem deixados naquela cruz. Não havendo mais nenhuma condenação em nós, porque o justo de Deus, o nosso advogado que está diante do tribunal, está ali para nos defender do arrependimento de outrora, de coisas que fazíamos por meio de confissão, que agora eu os deixei e não faço mais. E agora viveu uma novidade de vida, uma identidade de saber verdadeiramente quem você é. Eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Eu sou o sacerdote real. Eu sou cabeça e não sou cauda. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Irmão, e tome uma decisão hoje. Tome uma decisão e uma direção. Assim como Paulo decidiu, para que você anuncie o Evangelho de Cristo a todas as criaturas. Começando pelos seus filhos dentro de casa. Lendo a palavra de Deus com eles. Não importa a idade, meu irmão. Simplesmente comece. Porque quem convence não é teu esforço. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Baixa a tua cabeça, meu irmão. Fecha teus olhos para que a gente ore e conclua essa mensagem de hoje. Pai, muito obrigado, Deus, pelo teu amor e pela direção
que tu nos dá através da tua palavra, no livro de Gálatas, no livro de Coríntios, no livro de Atos. Que os meus irmãos que estão aqui hoje, nessa manhã, no Homens 365, eles tomem decisões, tomem uma direção, assim como Paulo decidiu, que eles decidam a mudar seus comportamentos e agora viver pela direção do teu Espírito. Que eles não estejam preocupados a agradar homens, mas que eles estejam preocupados a te agradar, a ser relevante no teu reino, a mudar a história das suas vidas para que outros homens queiram mudar sua história. Espírito Santo de Deus, toca no coração dos meus irmãos. Assim como Jesus revelou o que Paulo precisava mudar. Paulo, para de me perseguir, para de querer destruir minha igreja. Assim como Jesus revelou no coração de Paulo, revela no coração dos meus irmãos o que precisa ser mudado, para que a história deles sejam mudadas e um novo memorial seja feito. E as gerações futuras, os filhos dos filhos deles, sejam impactados pela vida que eles decidem tomar hoje, no nome de Jesus. Amém. E se essa palavra fez sentido para você, meu irmão, diz um amém aí, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Amém. 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 Glória a Deus Deus. seja louvado. Glória a Deus. Amém. Meus amigos, amanhã teremos o mestre Paulo Vieira aqui conosco, no Homens 365, selando o dia 100 da nossa história. Estamos construindo um legado de oração, um legado de ministração da palavra, um legado de direção para outros homens. Estamos vivendo o avivamento de Deus. Fala, Ferreira Neto. Bom dia, senhores. Novamente. Eu não podia deixar de falar hoje, e nosso espírito tá conectado. Já tinha programado de falar aqui com vocês isso que eu vou dizer agora. Ontem, após o culto das 17, eu e minha esposa, nós nos encontramos com o Aécio, a Silvinha, querido casal lá da CN, nossos líderes de PG, fizemos clínica pastoral, temos uma caminhada com eles, e uma vez, assim, no mês, praticamente, eles pegam cada casal e se encontram e fazem um momento de mesa só, eles e o casal. E ontem nós tivemos esse momento, quando acabou o culto, nós nos dirigimos para um estabelecimento comercial, e lá eu tive a oportunidade de fazer o caminho de volta com a minha esposa, de confissão, e foi liberado palavras para mim de afirmação lá ontem, através deles, e uma delas, no final, ele segurou aqui simbolicamente a minha mão e disse: Neto, você estava preso aqui, algemado, pelo inimigo de sua alma. Mas hoje, com esse ato aqui que foi selado, todo arrepiado falando, você está fazendo assim, ó, indo para a liberdade. Vai. Coisas incríveis, coisas que você não vai entender, vão começar a acontecer na sua vida e na vida da Raquel. E, para a honra e a glória do Senhor Jesus, a gente pôde ver o exemplo hoje, né, Juju? Você me ligou e disse: abraçar lá, a sala hoje, quem abre é você. E essas coisas só Deus para fazer. Ela está aqui do meu lado, escutando tudo, viu? E depois daquela nossa conversa, eu já tinha direcionado esse momento, né? Que você tivesse com alguém, para ter esse momento com a sua esposa, né? Perfeitamente. Deus Deus está vai cuidando de tudo. cercando, Deus vai cercando.
o que o homem precisa fazer para ser liberto, né? E para viver esse novo memorial, essa novidade de vida. Parabéns pela sua decisão. É isso aqui, meu irmão. A última pergunta da administração. Qual decisões você precisa tomar agora? Que direção você precisa ter? Estou bem levinho, rapaz. Rapaz, faz disso que você tira peso dos seus ombros, viu, meu irmão? Estou muito feliz com você. Parabéns pelas suas decisões. Parabéns pelo novo homem que você está se tornando dentro da sua casa, como marido e como pai. Como marido e como pai. Em Gratidão, nome de gratidão. Jesus. Gratidão, viu? Muito, muito grato. Alguém mais, meu irmão, quer falar? Bom dia a todos os irmãos, bom dia, queridos, amados. É motivo de alegria estarmos aqui hoje, mais um dia reunido, a terceira vez que eu estou presente. Alguns que estavam presentes aqui, o Paulo Figueiredo estava presente no primeiro dia. O Elielson, estou vendo o Elielson agora. Bom dia, meu amigo Elielson. Fica na paz. Ferreira Neto, outros, o advogado, que eu não me lembro o nome dele. O Manuel, que eu não conheci o Manuel, mas é um prazer conhecer o Manuel. Que tenhamos um dia abençoado na paz do Senhor, acompanhado pelo Espírito Santo e tomando nova direção. E temos a felicidade de termos recebido do Papai do Céu, nesse 1º de janeiro, 365 folhas em branco, para que possamos escolher, cada dia escrever o nosso melhor do que o ontem. Que possamos continuar nessa bênção. Obrigado pelas orações, estamos ligados. Tudo que está ligado na terra estará ligado no céu e a bênção desce e não precisamos mais Amém. e mais se aterrorizar cada dia mais e ficarmos na paz. Isso é o nosso agradecimento nessa manhã. Amém. Obrigado, amigo. Obrigado. Pastor Júlio Mota. Bom dia, senhores. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Rapaz, que palavra abençoada, né? E isso só testifica o que as palavras que nós estamos tendo lá na nossa igreja sobre a questão da identidade e tudo que a gente tem vivido esses dias aqui no Homens 365, as chaves que foram faladas hoje através do Juvencio, como sempre, de nós entendermos que o nosso encontro com Jesus faz toda a diferença. E através da palavra, né, como nós temos estudado todas as manhãs aqui, cada ministração vai virando uma chave dentro da gente, né? Por isso que é importante nós termos o contato com a palavra. Porque quem nos transforma é a palavra de Deus. O homem não transforma o homem, a mulher não transforma o homem, mas quem transforma o homem é a palavra de Deus. E Verdade. a maior hoje artimanha do inimigo é mudar a sua identidade, né? É fazer com que você fique confuso de quem você é. Por isso que é importante você saber quem você é em Cristo e quem Cristo é para você, né? E o marco de você saber de onde Deus te tirou para onde você está indo. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas quando você sabe para onde você vai, né? Você está numa direção e você só desvia dessa direção se você não souber quem você é. Então, o acusador, né? Ele quer lhe acusar do seu passado, ele quer lhe acusar daquilo que você fez, muitas vezes, mas você não é o seu passado, você não é o que você fez. Você é quem Cristo diz que você é. É como o Juvencio falou, que a palavra fala, você é o que a Bíblia diz que você é. Não o que as pessoas, não a opinião das pessoas. Então, quando você estiver em dúvida de quem você é, olhe para Cristo. Olhe para Cristo, que Ele vai dizer quem verdadeiramente você é. E siga o seu caminho. Sem olhar para os lados, nem olhar para trás, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, né? É isso que essa palavra hoje diz, né? Que como o apóstolo Paulo falou, que ele não foi aquele acusador que fez com que Estevão foi apedrejado, não. Ele porque Jesus ele olha para a gente o que nós vamos nos tornar, não aquilo que nós fomos, né? Então, assim, ele não era aquele acusador, ele não era aquele perseguidor, ele era o evangelista que levou a palavra de Deus sem
medir esforços, mas ele levou por todo mundo para que as pessoas, para que esse evangelho pudesse chegar hoje aqui em nós. O apóstolo Paulo teve ele foi responsável por isso, né? Para que a gente pudesse receber essa palavra hoje, levando de geração em geração. E é isso, né? A palavra de Deus, ela muda e confronta e adverte. E essa a função da palavra, para que nós possamos ser um homem melhor cada dia. Amém, 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 amém. Obrigado, meus Amém. amigos. São 6h38 já. Meus amigos, muitíssimo obrigado por esse tempo. Amanhã vamos lotar essa sala, vamos escutar o mestre aí, Paulo Vieira, né? Para trazer uma mensagem aí para nós, exclusivamente para nós, no dia 100. Então, você pega o banner lá no grupo, divulga, né? O Homem 365, e vai ser um memorial, um arco que estamos criando, dia 100/365. Ei, Juju, Oi. bem rapidinho. Voltando da academia, olha o que eu encontrei aqui. Palavra de Deus. Sabe que passarinho é esse? Sei. A calopsita. Uma calopsita. Calopsita. Vou levar para casa para cuidar. Quando ela... Acho que alguém cortou as asas dela. Quando ela voltar com as asas dela, eu vou soltar ela. Esse animal é um animal criado em casa, cara. Se tu soltar, ela vai ficar vulnerável. Ela vai ficar vulnerável. Enfim. Meus O Rômulo amigos. quer falar. Quem? O Rômulo levantou a Oi, mão. Romulo. Pode falar rapidinho? Pode, meu querido. Eu estava... Na realidade, essa mensagem, isso que eu vou falar tem a ver com o que aconteceu comigo, mas tem a ver com o que está acontecendo na vida do Ferreira Neto agora. Ferreira, para a gente, quando libera, quando fala, quando entrega tudo ali na cruz de Cristo, a gente fica leve. E quando você falou, estou bem levinho, foi justamente essa sensação que eu senti. Foi essa sensação que um amigo nosso que também participa do 365 sentiu semana passada, quando ele também confessou a esposa, e a sensação que todos nós vamos sentir, graças a Deus. Mas nós não esqueçamos que o lixo que estava em nós agora está sobre as nossas esposas. E elas vão precisar muito da nossa ajuda para processar e reciclar todo esse lixo. Então, você vai ter que ter paciência, você vai ter que ter misericórdia, empatia e imprimir muita energia. Porque nós tiramos de cima de nós, mas, infelizmente, cai em cima das nossas esposas. Porque mesmo que o nosso pecado seja antigo, para ela é como se a traição tivesse acontecido agora. Porque ela tomou conhecimento agora. Então, há uma necessidade, há um processo que nós temos que imprimir força e muitas vezes reconquistar as nossas esposas. E a gente não pode se afastar disso. A gente não pode entrar nesse engano, porque Satanás é ardiloso, nos deixa leve, mas não pode nos deixar distraído. Deixa eu acrescentar, Rômulo, aí, dentro desse processo, é incrível que o mais simples de todo esse processo é o pedir de perdão. É o confessar. É o mais simples de todo esse processo. A grande dificuldade é a reconquista. É a reconquista. Isso vai imprimir energia. É a confiança que você precisa resgatar do seu cônjuge por uma ferida aberta que você deixou. Então, assim, uma ferida ela não cicatriza da noite para o dia. Então, você vai cuidar dessa ferida até essa ferida ser selada e ela simplesmente olhar para essa cicatriz e essa cicatriz ser apenas uma história para a vida dela e não mais uma dor. A ferida precisa ser cicatrizada. Qual o tempo? Não sei. Depende da tua intencionalidade, como o Romulo está falando, da energia que você colocar para essa ferida ser sarada e essa ferida ser curada. Quando a gente olha para uma cicatriz e essa cicatriz revela uma ferida que existia sem dor,
aí, genuinamente, o perdão está liberado. Pega a direção aí, Ferreira Neto, e cumpra a missão, meu irmão. Não para. Amém? Amém. É igual a missão, não para, continua. Não para. Intencionalidade, reconquistando e honrando publicamente, porque o que ela mais vai merecer agora é essa honra pública. Amém. Glória, meu irmão. Muito obrigado, Amém. senhor. Obrigado pela direção. Eu amo vocês demais. Alguém mais, meus amigos? São 6h43. Então, vamos lá. Obrigado, Senhor. Tem alguém falando aí, passei por isso, tal. Quem é que está falando? Que escreveu? Passei por isso. Olá, Juvencio. Meu nome é Raimundo Reis e dizer para Ferreira Neto que muita oração, muita força nesse momento, porque posso em outro momento dar esse testemunho para os irmãos. Eu passei 16 anos nessa luta. Eu todos os dias me ajoelhava na minha cama, pedia perdão, pedia que o Senhor limpasse aquele leito, tirasse toda a mácula. Para honra e glória do Senhor, eu vivo há mais de 10 anos o melhor de Deus. E essa luta, meus irmãos, não foi uma luta de um mês, não foi uma luta de um ano, foram 16 anos em que eu vivi um sepulcro caiado. Por fora era lindo, mas por dentro era porrada todo dia. Mas deixa eu só entender, Raimundo, 16 anos depois que você confessou o seu pecado para ela? 16 anos. Eu não confessei, na realidade estava escrachado. Não, Estava então escrachado. o processo Não, não deixa eu... estava certo. Eu entendi. Exatamente. O processo não foi o certo. Ela já estava escrachado. Eu destruí minha vida financeira, destruí meu casamento, destruí meus relacionamentos, né? Estava me destruindo. Foi um momento de muita bebedeira, de prostituição, né? Então estava no fundo do poço. No fundo do poço. Eu bebia todos os dias. Eu era um cara que não bebia socialmente, né? Por outros motivos, mas eu destruí tudo da minha vida, né? E aí eu já estava no fundo do poço, não, eu já conhecia Cristo, eu não conseguia nem orar. Tamanho era a opressão do pecado, né? Eu não conseguia nem orar. E chegou o ponto que ela chegou para mim e disse: eu já sei o que está acontecendo, quem é fulano, quem é cicrano, quem é beltrano, né? Quem é beltrana. E ali a gente começou esse processo de reconstrução, né? E aí eu tive, uma vez confrontado, cheguei para ela e disse: ó, nunca quis, não sei por que aconteceu, mas isso não foi, nunca quis. Durante todo esse período, esse tempo, eu trabalhava em outro estado. Em muitos momentos, Satanás dizia para mim: próximo caminhão que vier, joga o carro embaixo, ela nunca vai te perdoar. É assim que ele trabalha. Quando a palavra de Deus diz que ele vem para matar, roubar e destruir, é assim. É a verdade. O Espírito Santo não permitiu, né? Raimundo, depois da sua confissão para ela, desse momento de confronto, foi quando? Só para a gente alinhar aqui cronologicamente o que você está falando para nós. Meu irmão, isso foi há uns 25 anos atrás. Então, depois disso, nós passamos 16 anos para que o perdão fosse liberado, né? Então, e as coisas de Deus são tamanhas, meus irmãos. Nós hoje ministramos o curso Casados para Sempre também. E foi num treinamento do Casados para Sempre, numa reunião lá, quando nós tivemos uma reunião específica que fala sobre perdão. E aí, naquele dia, a gente teve a conversa definitiva, né? E ali foi quando ela liberou perdão. Faz quantos anos, Raimundo? Tem mais de 10 anos que isso aconteceu mesmo. 10 anos. Okay. Foi aí que começou a reconstrução, né, Raimundo? Exatamente. Na realidade, a construção começou lá. Eu vou falar da minha atrás. cronologia, Juvencio. Eu confessei em 2021.
e começou a reconstrução. E até hoje eu estou reconstruindo. É um processo que não para. Ontem mesmo era Dia das Mulheres e eu estava saindo para ter um encontro com a minha esposa. Não vai parar nunca. Todos os dias. O desafio não é ter muitas mulheres. O desafio é reconquistar a mesma mulher todos os dias. É Fazer com que verdade. ela se reapaixone todos os dias. Esse é o maior desafio do homem. É a mesma, E, todos Juventus, os dias. você falou uma coisa aqui que é bem real na minha vida, né? Quando... E o que o outro irmão falou de colocar o lixo sobre ela, né? Mas quando o perdão realmente acontece, nós falamos sobre isso, nós testemunhamos sobre isso de uma forma tranquila, de uma forma sem dor, sem... a opressão na época que tudo aconteceu era tamanha, que quando eu passava por Mossoró, indo para Recife, de férias com a família, a minha mulher começava a sentir dores, aflição, tamanha era a dor que ela sentia. Eu não precisava nem parar na cidade para abastecer. Só em passar, só em falar. Impressionante, né? O ataque é espiritual, né? Que Sim, quando uma exatamente. aliança ela tá rompida, quando há brechas na aliança, né? Há uma intervenção, sim, é espiritual. Olha o que ele está falando para a gente, amigos. Como é claro uma intervenção espiritual sobre uma rachadura de uma aliança, né? Tá passando pelo carro e a mulher sentiu uma opressão do local onde ele corrompia a aliança dele. Meu Deus. Juju, isso Sobre é tão isso, meus verdade amigos. que todas as vezes que eu falava sobre Rio Grande do Sul para minha esposa, ela dizia: eu não concordo com a viagem. E, então, desde o dia que tinha acontecido, isso foi em 2009, sei lá qual foi o ano, ela não suportava escutar a palavra Porto Alegre. E antes dela não escutar suportar, eu ainda nem tinha confessado. Eu sei exatamente o que é isso, Raimundo. E é impressionante a opressão que acontece. Tu É quer falar alguma coisa, impressionante. Elielso? Tá sem microfone. É o caminho da cruz, né, Ju? A ligação, o som tá baixo. Fui citado aí, foi? Tá, Foi citado, se você quer falar alguma coisa. tá Rapaz, falhando. é o Espírito Santo mesmo, viu, Juju? Você falando aí, eu só... Precisamos falar, né? Vocês citaram aí com relação à traição, né? Tira o vídeo para ficar só no áudio que tá cortando. Melhorou agora? Muito. Pronto, é porque tava no Bluetooth do carro. Eu não vou falar das traições, né, que eu cometi com a minha esposa, né, o adultério, mas vou falar de algo muito simples que aconteceu depois de, mesmo assim, eu ter me reconciliado e eu já confessei aqui, né, que era a questão da pornografia, né? E algo muito sério, assim, eu identifiquei, né, o Espírito Santo me mostrou que quando eu cometi esse ato, a minha esposa, ela se isolava. Ela era uma mulher depressiva e assim, quando eu a conheci, era muito forte isso, né? Quando eu via traindo ela também. E estava tudo bem, e quando eu caía, né, na questão da pornografia, ela se isolava, ela não queria levantar, queria ficar o dia na cama, sabe? E meu Deus, o que é que essa mulher tem? Não sabia. E aí depois o Espírito Santo me revelou isso, né? Que sempre que eu cometia isso, eu quebrava a aliança, né? E era, assim, algo muito forte mesmo. E foi uma das coisas, assim, também que me ajudou, né? A se libertar disso. Eu já pensava e lembrava dela também. Eu disse, se eu cometer isso aqui, se eu ficar meus olhos nisso, eu vou perder minha esposa. Era algo muito, muito, muito sério mesmo. E eu acredito que se tiver alguém aqui ainda que tenha aí algum pecado a confessar com a esposa, meu irmão, acho que já
já teve aqui aconselhamento, já teve direção de Deus demais para você fazer esse caminho, né? Dependendo da situação, tem que ser acompanhado mesmo. Porque o meu teve alguns que foi acompanhado e outros que foi eu na cara mesmo, cheguei, confessei, né? E preparei um ambiente e o momento e tudo foi suportado, né? E estamos até aqui para a honra e glória do Senhor hoje, cada dia mais se cuidando, sendo cuidado, acompanhando outros casais também e aprendendo uns com os outros, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Estou aqui com a pista aqui, mas o amigo Renato Veloso preparar o caminho, né? Excelente. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo coração, muito obrigado pelas confissões, porque quando um homem confessa, encoraja o outro a fazer o mesmo, né? Vocês são demais. Amo o Homem 365, porque eu tenho costumo dizer, eu tenho 24 anos de igreja. Eu nunca ouvi tanta confissão de adultério num canto só em tão pouco tempo, né? Então a gente está vivendo um avivamento de Deus. Nós estamos vivendo um avivamento Juju, de Deus. Oi. só para deixar o registro, bom dia, irmãos. Só para deixar o registro, agradecer meu amigo e irmão Raimundo Reis pelo depoimento dele e por ter vindo, né? Fiz o convite para ele compor aqui o nosso grupo e por ter vindo compor o nosso grupo. Raimundo foi mais um irmão que Deus me deu também, como vocês aqui, né? Você, Rômulo, Elielso, todos aqui, tá? Ferreira Neto. Então, assim, obrigado, Raimundo Reis, pelo seu depoimento, por estar fortificando o nosso grupo e também convocar todos, né, Juju, para poder trazer mais pessoas aqui para o nosso grupo e atingir nossa meta aí de 1.000 homens aqui juntos, tá? E amanhã, com certeza, vai ser mais um dia poderoso. Obrigado, senhores. Uma semana abençoada para todos. Paulo, Obrigado, aí, Nel. a divulgação, Paulo, aí do Paulo amanhã, cara. Intensificar a divulgação, orienta o povo aí, detona aí. Amanhã vamos encher essa sala para honrar aí a vida do homem, que é um homem muito caro, para estar se acordando 6 horas da manhã para estar mentindo para nós de graça. É De verdade, graça. é verdade. Tá bom? Ok. Meus amigos, vamos levar os filhos para a escola, vamos trabalhar. Vanderlin quer falar aí, ó. Quem? Vanderlin. Vanderlino já falou? Nobre amado, irmãos, eu estou com uma cangalha tão grande nas minhas costas que vocês não têm o conceito desse problema. O que é que vocês me dizem quando você você construi seus memoriais dentro de casa, passou 25 anos com sua esposa, não permitindo que o seu filho de 15 anos trouxesse mulheres para dentro de casa, não permitindo que seu filho bebesse cachaça dentro de casa. Depois que você conheceu o Evangelho, você construiu esses memoriais e não permitiu a coisa errada dentro de casa, e a sua esposa tirou o seu apoio, dando o seu apoio para o filho, e eu tentando manter a moral, manter a relação de espiritual dentro de casa, a honra de um ser humano, de um cristão dentro de casa, e a esposa junta-se tudinho, no caso, e detona seu esposo e repudia ele. E depois de um mês de repúdio, vem o divórcio. Como fica uma situação de um homem desse agora? Que quem casar com um homem repudiado comete adultério. Quem casar com uma mulher repudiada sem adultério comete adultério. Como é que fica uma situação dessa, meus irmãos, aí para mim? Eu vejo que vocês não têm problema. Vocês tiveram problema de traição e a esposa aceitou de volta e conciliou e está tudo em paz. E a minha não teve adultério, 25 anos sem adultério, só porque construir uma vida de coisas corretas dentro da palavra, ela me repudiou sem adultério. E aí, como é que fica uma situação dessa? Amigão, vou pedir alguém da clínica pastoral para te atender, tá? Mas já deixo aqui uma ficha. Nenhuma mulher larga um homem quando ela não se sente desprotegida, tá? Então tem um ponto aí que tem que ser tratado. Mas vai ser na clínica pastoral. Tem que mapear isso aí. Tem que mapear. Tem que mapear isso aí. Não é resposta simples agora, não. De casa, era um amante, namorava quase todo dia, não deixei faltar nada, é um bom pai.